Quando se fala da questão da migração de negros para um núcleo urbano como o de São Paulo, é importante sempre ressaltar que o modelo de escravidão que existia dentro de um núcleo urbano é diferente do que você está mais acostumado em relação aos espaços rurais, né? Então, quando começa ali no século XIX o processo de fim do regime de escravidão, ali a partir das leis como a Lei Eusébio de Queiroz, enfim, os negros aos poucos vão perdendo um espaço na área rural e começam a ter que buscar um novo espaço de sobrevivência, né? Como se dava uma preferência para a mão de obra do imigrante, num processo também de nova leitura do contexto econômico do país, muitos negros que vão perdendo um espaço na área rural observam na cidade, no núcleo urbano, a condição de sua sobrevivência. Então, por essa razão, você começa a registrar um maior número de presença de negros na cidade de São Paulo ali no século XIX. A Capela dos Aflitos, ela foi criada em 1779. Antes da Capela dos Aflitos, em 1775, foi criado o Cemitério dos Aflitos. Esta região toda que nós estamos, ele era um cemitério público, onde eram enterrados os negros, os indígenas e todos os excluídos da sociedade de São Paulo naquele período colonial. Eles não podiam ser enterrados em outro local, eram enterrados aqui. E a capela foi construída em cima do cemitério, e o cemitério e a capela perdura até hoje, mas o cemitério foi até 1858, quando todos os cemitérios abertos da cidade foram fechados. A Capela dos Aflitos, ela tem uma história de abrigar aquelas pessoas que eram condenadas à forca. Então, dias antes, horas antes dessas pessoas serem encaminhadas à forca, que fica aqui em cima, onde hoje é a Igreja das Almas, a Santa Cruz das Almas, ali era um local onde as pessoas eram enforcadas. Quem eram essas pessoas? Principalmente negros, indígenas e todos aqueles que eram excluídos da sociedade, condenados à morte. Eles ficavam aqui na capela aguardando o momento do enforcamento. Então, existe uma tradição para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, que essas pessoas passavam os últimos momentos de suas vidas aguardando aqui, e que por isso a gente tem uma crença que a energia dessas pessoas, a presença dessas pessoas aqui é muito forte. Atualmente, a Capela dos Aflitos, ela é um local de resistência do povo preto, resistência do povo indígena. Ela aqui, no local onde ela está hoje, que é o menor beco da cidade de São Paulo, e ela é a menor capela da cidade de São Paulo, com esse histórico de ter sido fundada para receber estas pessoas, as pessoas negras e as pessoas indígenas, ela representa para todos nós um ponto de resistência contra o esquecimento da história negra, contra o embranquecimento da história do povo negro e do povo indígena, fortalecendo a presença desse povo aqui no bairro da Liberdade, que só tem o nome de Liberdade por conta de ter sido historicamente um local ocupado por esse povo negro e por esse povo indígena. A igreja, ela tem início em 1821, né, a história, com a morte do Chaguinhas, né, Francisco José das Chagas, que era um soldado, né, que liderava um grupo de soldados que buscavam os direitos iguais aos soldados da época, né, e ele foi morto aqui na Praça da Liberdade, onde era erguida uma forca, né, para os escravos que eram sentenciados à morte, né. Após isso, em 1821, que ele foi executado, as pessoas ergueram uma cruz aqui no cemitério dos Aflitos, né, que era toda essa extensão do quarteirão até a Igreja dos Aflitos, que fica aqui próximo, aqui embaixo, na rua de baixo. E ergueram uma cruz aqui no cemitério e o povo acendia velas, fazia uma procissão de velas em frente a essa cruz, né?
E se levou assim durante anos, até 1887, quando foi aí sim construída a Capela Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Bem, também é muito importante, né? Até porque os escravos negros eram enforcados aqui na praça e enterrados aqui no cemitério dos Aflitos, né? Então, é muito importante porque a própria comunidade negra busca, né, esse conhecimento, busca saber o que aconteceu, né? E além da preservação da história, eu acredito que nós buscamos aprender com o passado para que infelizmente, esse acontecido nunca volte, né? E que seja superado todo esse preconceito que ainda existe, né? O Chaguinhas, José Francisco das Chagas, ele foi um soldado negro da cidade de Santos e ele foi condenado à morte porque ele participou de uma revolta em 1821 com todos os soldados, porque eles estavam há mais de 5 anos sem receber os seus salários. Ele participou dessa revolta e por isso ele foi condenado à morte por enforcamento, como era naquela época. Ele e um outro soldado, o Contintiba, foram colocados aqui na Capela dos Aflitos para aguardar o momento do seu enforcamento ali na igreja de Santa Cruz das Almas, onde ficava a forca. O Chaguinhas, no momento do seu enforcamento, aconteceram 3 tentativas de enforcamento do Chaguinhas. Na primeira tentativa, a corda se rompeu. Na segunda tentativa, a corda se rompeu. E era uma tradição daquela época, quando a corda se rompia, aquele condenado ganhava liberdade. E o povo começou a clamar por liberdade. Daí vem o nome do bairro, Liberdade. O nome do bairro vem exatamente deste momento. Na terceira tentativa, quando os soldados viram que a corda poderia se romper novamente e que o Chaguinhas talvez não morresse, ele foi jogado na fossa do enforcamento e morto a pauladas. E isso revoltou a população. A partir daí, as mulheres negras, a população negra que vivia nessa região, passou sistematicamente a acender velas aqui na Capela dos Aflitos, em nome de Chaguinhas, pedindo por Chaguinhas. Aqui no Brasil, né, diversos lugares tiveram a sua história alterada, camuflada ou realmente que ela foi apagada. Essa situação se dá por um processo de classes dominantes que governavam e que tinham condições de fazer e contar a história e queriam contar a história a partir do seu ponto de vista, né? E quando você olha para um povo e vê uma certa realidade, como a gente observa hoje, por exemplo, a realidade do povo negro, do povo africano, é importante a gente olhar que existe toda uma história por trás que precisa ser contada, que precisa ser valorizada. Num país como o Brasil, de tantas injustiças, de tantas dificuldades, o resgate da memória ele se faz fundamental na construção da identidade de um povo.